Amém, queridos? Bom, parece que depois das festas do centenário, né, parece que a gente fica meio assim, e agora? O que vai acontecer depois da festa? O que Deus pode fazer depois desse tempo profundo, né, poderoso e precioso de celebração, de glorificação do nome dEle? Eu confesso, irmãs e irmãos, que nós, de alguma forma, precisávamos enfrentar ou vivenciar esse momento histórico do centenário da igreja. Eu, particularmente, gostei muito de mais uma vez, entrar em contato com a história da igreja, os primeiros membros da igreja, os primeiros pastores, as primeiras obras, tantas coisas que Deus fez naquele tempo, até chegar aos nossos dias. E sabe, irmãs e irmãos, o que eu fiquei pensando foi assim, meu Deus, o que a história de 100 anos atrás tem a ver com a história de hoje, com os nossos dias? O que une, o que liga a igreja de 1923 à igreja de 2023? Ou se a gente for ampliar um pouco essa reflexão, o que une a igreja de 2023 à igreja de 1923 e a igreja do primeiro século, quando Paulo, Pedro, Tiago, João, enfim, os discípulos de Jesus espalharam a mensagem sobre tantos lugares e tantas cidades? E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu senti o Senhor falando algumas coisas muito interessantes ao meu coração, e é sobre isso que eu quero ministrar a você nessa noite, de forma muito plena, de forma maravilhosa. Uma das coisas que Deus trouxe ao meu coração é que sempre que a igreja avançou, desde o tempo dos apóstolos até os dias de hoje, foi quando a igreja decidiu assumir riscos e vivenciar novos desafios. Sempre que a igreja saiu de si mesma, sempre que a igreja aceitou correr riscos e assumir novos desafios, a igreja de Jesus avançou sobre a face da terra. Desde a época dos primeiros apóstolos, a igreja de 1923, falando um pouquinho da nossa história, a igreja de 2023, se nós quisermos ainda avançar e receber mais de Deus, nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, voltar a correr riscos e assumir desafios. Ou vocês não acham que foi um risco e um desafio um povo parar aqui na estação de trem, Posto do Jacu, em 1923, no meio do matagal, e começar, 1923 nada, 1919, 1918, e ali começar a construir, viver, realizar a sua história, implantar a sua família, começar a propagar a fé? Foi um risco, sim ou não? Era mais fácil ir para Assis, era mais fácil ir a Presidente Prudente, era mais fácil ir para Marília, outras cidades que naquele momento já estavam consolidadas. Aquele povo decidiu viver um risco e assumir desafios. Eu fiquei lembrando um pouquinho de algumas coisas que a gente viveu nesses últimos tempos. Eu poderia falar dos outros pastores, mas eu vou falar do meu período aqui, que é mais fácil, né? É mais fácil falar da história que eu estou vivendo com vocês. Mas nós já assumimos alguns riscos. Vocês se lembram das caminhadas evangelísticas na Vila São Judas e nas casas populares? Nós assumimos riscos e naquele período eu lembro que alguns jovens, não vou citar o nome, que agora são jovens, mas naquela época eram adolescentes, entraram numa casa onde era uma boca de fumo e começaram lá naquele lugar a evangelizar os familiares daquela casa, num dia em que nós fizemos uma caminhada evangelística na Vila São Judas, aqui em nossa cidade. Vocês se lembram disso? Alguns devem se lembrar. Nós fizemos algumas coisas interessantes, como por exemplo, o Dia de Cidadania, era em prol da AMAS, mas na verdade quem realizava foi a igreja, sempre foi a igreja que realizou o Dia de Cidadania, e foi um projeto tão bom que a prefeitura assumiu e começou a fazer pela própria prefeitura do município. Nós nos lembramos aqui de correr riscos e em 2013 eu decidi, junto com alguns irmãos que me apoiaram, fazer o primeiro encontro com Deus da igreja. Não tinha dinheiro, não tinha apoio da liderança da igreja, não tinha adesão da igreja, e nós falamos, nós vamos fazer porque é a vontade de Deus. E então em 2013, em dezembro de 2013, lá em Varpa, lá perto de... Como é que é o nome daquela cidade mesmo? Varpa é... Tupã, isso, obrigado, James, pastor James.
Lá pertinho de Tupã, fizemos o nosso primeiro encontro com Deus e não tinha dinheiro, como eu disse, não tinha apoio, mas Deus levantou e Deus fez uma grande obra. Acampamentos de jovens que nós fazíamos todo carnaval. O Weber não está aqui, mas eu vou citá-lo. O Weber e eu, em muitos anos, as despesas, porque a gente não tinha tanto apoio também, e muitos anos que nós fizemos o acampamento de jovens no mês de janeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, as despesas, quem arcou com elas foi o Weber e eu, para não trazer prejuízo para a igreja, investindo na vida dos nossos jovens aqui da igreja, para gerar um movimento que depois, alguns anos depois, virou Somos Dele, e a gente chegou a ter aí 115, 120 juvenis, 100, 150 jovens, antes dessa tragédia da pandemia do coronavírus. Nós assumimos riscos, e o Senhor honrou. Isso sem contar outras coisas que, de verdade, eu não posso nem citar aqui, para preservar nomes e histórias, preservar testemunhos. Eu não posso nem ao menos citá-los aqui, mas estão registrados nos livros do céu. Meu irmão e minha irmã, correr riscos e assumir desafios diante da vontade de Deus é viver um processo que nós chamamos o processo de semeadura. Correr riscos e assumir desafios nada mais é do que viver pela fé. Por que existe igreja, queridos? Igreja existe como um local em que nós revelamos e manifestamos a nossa fé no Senhor, amém, queridos? A igreja é a demonstração visível de que o Senhor reina, de que o Senhor é glorioso e que Ele ainda direciona a minha vida e a sua vida, amém, queridos? E é através da fé que a igreja se revela, ou que a igreja demonstra a sua identidade ao mundo. Assumir riscos, viver desafios, é viver pela fé. E viver pela fé, queridos, significa assumir uma identidade de fé, uma identidade cristã tão radical, que contraria muito do que nós temos visto atualmente. Porque o mundo de hoje é assim, ninguém pode ser contestado, porque é um mimimi danado, né? Se uma pessoa é contrariada, ela fica toda nervosinha. Eu sou assim também, preciso cuidar para que eu não me perca ao longo da minha caminhada. O ser humano do século 21 é assim, queridos. Nós precisamos de cura. Mas quando a gente decide viver pela fé, o Senhor traz uma palavra para mim e para você que precisa marcar o meu e o seu coração com ousadia e intensidade. Abra sua Bíblia, por favor. Será projetado aqui, mas abra sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 32. Já saiu o resultado do Conselho Tutelar? Juliana ganhou? Não? Ah, que pena. Mas que Deus abençoe os que foram eleitos. Marcos capítulo 10, versículo 32. Mesmo assentados, você acompanha aí na sua Bíblia, e será projetado aqui também. A palavra de Deus nos diz assim: quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Não imaginem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão dentro de sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Uau! Que palavra, hein? Meu Deus! Ah, eu falei Marcos, né? E ninguém me corrigiu? Ô, gente! Mateus, isso mesmo. Capítulo 10, versículo 32 até o 39. Ô, gente, vocês estão atentos aí. Obrigado pela atenção aí, viu? Obrigado. Ainda bem que está anotado ainda. Meus amados, vejam bem o que Jesus disse. No mundo em que nós queremos conforto, num tempo em que nós queremos a confirmação
do que nós achamos que é certo, Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Quem me negar, eu o negarei. Quem me reconhecer, eu o reconhecerei. Quando Jesus disse assim, os inimigos estarão dentro da sua própria casa, Ele não está dizendo que nós vamos literalmente lutar contra as pessoas. Nós precisamos entender isso. Quando nós nos convertemos a Jesus na nossa casa, meus irmãos e minhas irmãs, a luz de Cristo começa a brilhar em mim e em você, e a luz que há em nós, ela incomoda aquilo que está em trevas. Quando Jesus disse, os inimigos estarão dentro da sua própria casa, Jesus está dizendo que muitas vezes as pessoas da nossa família não compreenderão a fé que nós estamos assimilando. Por isso é necessário perseverar. Eu fui o primeiro da minha família a se converter. 1993. Pouco tempo. 30 anos atrás. Oh, meu Deus. Há 30 anos eu me converti a Jesus. Eu fui o primeiro da minha família inteira, o primeiro a aceitar Jesus. E comecei a viver um período de perseguição. Eu já contei isso e vou contar de forma bem resumida. Quando eu ia para a igreja, eu chegava em casa, meu pai não me deixava entrar dentro de casa. Meu pai trancava a porta e não me deixava entrar. Eu ficava na porta da cozinha, esperando até que ele dormia. E então a minha mãe ia lá, depois de um tempo, abrir a porta para que eu pudesse entrar. Eu não desisti. Eu perseverei. Levei a minha mãe, levei meu irmão. E aí você já sabe que quando nós chegávamos, quem ficava do lado de fora era eu, o meu irmão e a minha mãe. Havia épocas em que meu pai, eu não sei, gente, o inimigo é sujo demais. Mas o inimigo colocava tanta raiva no coração do meu pai que ele colocava o sofá, a estante na porta da sala para impedir a gente até de abrir a porta. Porque alguém pode dizer assim, mas vocês não tinham chave de casa? Tinha. Mas chegava lá, não conseguia entrar. Ele empurrava o fogão, o botijão de gás, tudo que tinha na cozinha à mesa e colocava na porta da cozinha para a gente não conseguir entrar. E não foi uma vez só não, gente. Foram meses, tempos em que dentro de casa nós vivemos essa realidade. Mas nós não desistimos. Minha mãe, meu irmão, eu, meus tios, meus primos, hoje a nossa família praticamente toda, da parte da minha mãe, servem a Jesus. Porque alguém assumiu o risco. Um jovem, um adolescente, decidiu viver uma história de transformação na presença de Deus. Nós não gostamos de correr riscos. Na verdade, nós gostamos de evitá-los. Porque a gente acha que às vezes correr riscos é perder o equilíbrio. Mas entenda uma coisa, gente. Por favor, pense comigo. Entenda isso. Correr riscos, escolher a fé, é buscar uma nova etapa de equilíbrio. Hoje eu fiquei observando. Hoje nós almoçamos juntos com o pessoal do teatro, pelo menos uma parte. E eu fiquei observando, porque eu já tinha escrito essa parte da pregação, já estava tudo pronta. E eu fiquei observando a Letícia, filha do Leandro e da Bruna. A Letícia está engatinhando. Ela engatinha para lá, ela engatinha para cá. Aí tem hora que ela levanta, ela segura na cadeira. Tem hora que a mãe dela estava perto, ela se levantou e segurou na mãe, ficou de pé. E aí eu fiquei olhando, olha, daqui a pouco, ela vai decidir correr o risco de soltar a mãe, de soltar a cadeira, de soltar aquilo que de alguma forma traz a segurança, para que ela possa viver um outro equilíbrio, porque, gente, equilíbrio não é ficar segurando, equilíbrio é quando a gente aprende a andar, então nós nos equilibramos. Então equilibrar-se é correr o risco de dar alguns passos. Viver pela fé é correr o risco de dar alguns passos na presença de Deus, é dizer que Jesus é Senhor, é declarar que Ele governa a nossa vida. Não, queridos, segurar-se a alguém, viver uma vida de estagnação não é equilíbrio, pelo contrário, é um engano que muitas vezes é colocado no meu e no seu coração, como que se a gente quisesse assim, não. Eu vou viver de forma equilibrada, porque eu não posso fazer tal coisa, ou eu não posso assumir tal situação, não posso viver tal realidade. Assuma o risco. Equilíbrio. Quem anda de bicicleta fica equilibrado quando anda
ou quando está montado ali paradinho? O equilíbrio vem quando, gente? Quando anda. Eu aprendi a andar de bicicleta, numa Monarch, com aquela rodelona no meio. Você deve ter passado por isso também. O freio era o couro da testa. Meu pai falou assim, põe a perna, porque não dava altura, põe a perna no meio do buraquinho aí e vai, eu te seguro. Aí ele fez assim, 1, 2, 3 e vai! Aí você já viu, né? Não foi uma queda, não foram duas, foram várias. Mas eu aprendi a me equilibrar, andando de bicicleta. Sabe, queridos, assuma o risco. Assuma o risco de viver pela fé. Em Lucas capítulo 5, abra essa passagem na sua Bíblia. Em Lucas capítulo 5, alguns pescadores trabalharam a noite inteira. Trabalharam. E diz a história em Lucas 5, de 1 a 11. Deixa eu conferir se eu não estou falando errado, né, de novo, né? Eu vou abrir a minha Bíblia aqui também. Lucas 5, isso, assim, de 1 a 11. Eles trabalharam a noite inteira. Já estavam tirando as redes da água, já estavam, enfim, preparando para um dia de derrota, porque o trabalhador que depende da pesca não pegou um único peixe. Então, naquele dia, eles foram mal sucedidos, até que Jesus chegou para eles e disse assim, joguem a rede do outro lado. Pedro ainda fala para Jesus aí no versículo 5, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas ele disse, sob a tua palavra, lançarei as minhas redes. O que Pedro estava dizendo? Senhor, nós trabalhamos, nós entendemos de pesca, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos um único peixe, mas já que é o Senhor quem está dizendo, eu vou correr o risco e eu vou jogar de novo a rede e vou ver o que vai acontecer. O texto diz, queridos, que eles pegaram tanto peixe, foi tanto peixe, que os 2 barcos quase afundaram, quase vieram a pique, tanto peixe, tamanha foi a pescaria daqueles homens naquele momento. E se eles não tivessem corrido risco? Eu ouço às vezes as pessoas dizendo assim, nossa, nós precisamos fazer tal coisa. Muito bem, nós já temos o não, vamos em busca do sim. Você já disse isso alguma vez? O não nós já temos, agora nós vamos conquistar o sim. Mas eu quero te dizer com todo carinho que você está errado, ou errada. Não é o não, você já tem o sim. Deus já disse sim a você, Deus já disse sim a mim, meu irmão e minha irmã. O que ocorre, queridos e queridas, é que nós, muitas vezes, estamos ouvindo as realidades ao nosso redor. São as realidades ao nosso redor que estão dizendo não, não é possível, não é a hora, não é o momento, não, você não é adequado, você não pode. Mas, meu irmão e minha irmã, receba essa palavra, que não é minha, essa palavra é de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 e 21. Agora eu vou conferir tudo para ver se eu não estou falando errado. Mas a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, 21 e 22 diz assim: todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, em um alto e claro, mais uma vez em um alto e claro. Oh, meu Deus, então você não tem o não, você já tem o sim. Amém, queridos? De todas as promessas de Deus, que se cumpriram com um alto e claro sim, e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que o amém se eleva a Deus para a sua glória. É Deus quem nos capacita e a vocês para permanecermos firmes em Cristo. Aleluia! Ele nos ungiu e nos identificou com a sua propriedade. Opa, pulei aqui. Ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo o que Ele nos prometeu. Amém, queridos? Nós já temos o não, então vamos em busca do sim. Amém? Nós já temos o não, vamos em busca do sim. Amém? Certeza? Então nós já temos o...
Fala isso para quem está do seu lado. Deus disse sim para você. Aleluia. Por que ele disse sim, queridos? Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela fé. Vamos correr riscos? Vamos dar alguns passos? Sim ou não? Vamos dar alguns passos para viver o melhor de Deus, igreja? Aleluia. Quais são os passos? Vou partilhar rapidamente alguns passos para a gente viver pela fé. Primeiro passo que eu gostaria que você guardasse. Ai, desconfigurou o meu slide aí. Não, aqui tá bom. Primeiro passo. Comece sonhando. Sonhe. Sonhe com aquilo que você deseja. Sonhe com aquilo que você almeja. Sonhe, sim, sonhe. Sonhe tão alto, sonhe tão grande, que o seu sonho se transforme em uma oração. Todas as grandes mudanças, todas as grandes realizações da história humana, começou com uma pessoa sonhando. Começou com alguém clamando, com alguém buscando. Tudo que se realizou na história humana até hoje, se realizou através de sonhos. Porque quando nós sonhamos, nós entramos na dimensão criacional do Espírito de Deus. Entrando nessa dimensão de criação, meu irmão e minha irmã, vou te dar um conselho. Sonhar é falar com Deus. E quando você falar com Deus, olha o que diz esse texto lindo, de Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Ore, orar ou sonhar é orar a Deus. Tem uma música lindíssima de um cantor chamado Marquinhos Gomes. Ele diz assim: fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Afinado, né? Não do jeito que eu estou cantando. Vou revelar os meus mistérios, como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas, como ninguém enxugou. Entra no teu quarto, querido. Vou parar de cantar porque está feio. Está horrível. Entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Orar é apresentar o seu sonho a Deus. É apresentar a sua realidade a Deus. No lugar secreto. Quando nós estamos no nosso lugar secreto falando com Deus, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos receber de Deus uma palavra. E a palavra de Deus, eu declaro, não está aqui, mas você pode conferir aí na sua Bíblia. A palavra que Deus vai dizer para você no lugar secreto é assim: meu filho, minha filha, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos têm a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Deus tem pensamentos de paz a seu respeito. Quando você apresenta, quando você decide ousadamente orar a Deus, entregando a Ele os seus sonhos, Ele diz a você, ou Ele dirá a você, Ele dirá a mim: meu filho, eu que sei que pensamentos têm a seu respeito. Eu gosto de pensar que no lugar secreto, quando nós falamos com Deus, quando nós apresentamos a Deus aquilo que é o nosso sonho, Ele recebe, Ele acolhe, porque tudo que nós entregamos a Ele recebe os nossos sonhos, Ele recebe as nossas lágrimas, mas Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele também diz assim: eu posso fazer mais. Se você permitir, eu posso fazer muito mais. Havia na Bíblia um homem chamado Abraão, que sonhava em ser pai. E um dia o Senhor falou para ele assim: Abraão, sai da tua tenda. Diz o texto lá de Gênesis 15, 5. O Senhor o levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E ele lhe disse: assim será a sua posteridade. Deus fala assim: o seu sonho é lindo. Você quer um filho, Abraão? Mas vem aqui, meu filho. Eu vou te mostrar o que eu tenho para você. Olhe para as estrelas. Eu posso fazer muito mais, se você crer. O que você precisa entregar a Jesus no seu lugar secreto hoje?
O que é muito pequeno ou muito grande aos seus olhos, que pode ser transformado sob a ótica de Deus para a glória do nome dEle e para a sua felicidade. Efésios capítulo 3, versículo 20, a Bíblia nos diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus pode fazer muito mais. Amém, queridos? Por que Ele pode fazer mais? Porque o não nós já temos. Amém? Certeza? Por que Ele pode fazer muito mais, igreja? Porque Ele já disse... Aleluia. Agora vamos dar um segundo passo. Se o primeiro passo é sonhar, o segundo passo desse equilíbrio é prepare-se. Prepare-se. Em nome de Jesus, prepare-se. Nossa visão normalmente é menor do que as nossas condições. Normalmente os nossos sonhos são maiores do que as nossas possibilidades. Mas quando nós sonhamos, entregamos a Deus, Ele então traz ao meu e ao seu coração a verdade de que eu e você precisamos nos preparar. Um dos nomes de Deus na Bíblia é El Shaddai. El Shaddai em hebraico significa o Deus que transforma o pouco em muito. Olhe para suas mãos, por favor. O que você tem em suas mãos agora? O que você tem em suas mãos agora? Nada. Sejamos francos. Nada. Agora, olhe de novo para suas mãos e pela fé, projete os seus sonhos. É uma cura? Comece a enxergar aí a graça de Deus ministrando cura. Mas pastor, eu ainda não tenho a cura. Amém. Ele é o Shaddai. Ele transforma o nada que você tem em muito. Ele quer transformar tudo que você tem em muito. Ele quer fazer muito na sua vida. Ele quer fazer muito na sua história. Deixa Deus transformar, meu irmão e minha irmã. É uma adversidade, é um problema, é um inimigo, é um gigante. Ah, meu irmão e minha irmã, olhe para esse gigante, mas lembre que o Senhor pode colocar nas suas mãos 5 pedrinhas, mas tudo que você precisa é de uma pedrinha que acerte o alvo para que você seja vitorioso e vitoriosa. Então deixa o Senhor multiplicar agora, deixa o Senhor transformar o pouco ou o nada que você tem muito, porque Ele é El Shaddai, o Deus que faz do pouco o muito. Amém, queridos? Receba de Deus pela fé. Tome posse disso agora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Prepare-se. Pastor, como eu me preparo? Em primeiro lugar, o Senhor quer mostrar para você que você e eu precisamos ter firmeza de caráter. Meu irmão e minha irmã, firmeza de caráter. Depois eu vou falar disso aqui, eu vou pular um pouquinho. Firmeza de caráter, integridade, significa que o Deus que transforma o pouco em muito está dizendo para mim assim: alargue o espaço da sua tenda. Não impeça, alonga bem as cordas e firma bem as estacas. Por quê? Por quê, queridos? Vamos ler juntos? Por quê? Se povoem as cidades arrasadas. Você vai transbordar para a direita. Você vai transbordar para a esquerda. Lugares assolados serão reconstruídos. Porque você e eu servimos ao Deus El Shaddai. O Deus que transforma o pouco em muito. Amém, queridos? Uma segunda questão que você e eu precisamos aprender é depender de Deus. Porque Romanos 4,17 não está aqui, eu vou citá-lo. Em Romanos 4,17 a Bíblia diz assim: Deus traz à existência as coisas que não são, como se já existissem, para abençoar seus filhos e suas filhas. Se Deus traz, pode conferir aí, Romanos 4,17. Se Deus traz à existência, meu irmão e minha irmã, Ele quer ensinar a mim e a você a depender de Deus. Olha o que Paulo disse em Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância.
Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como por padecer necessidade. Vamos juntos? Tudo posso. Mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? O preparo antecede as oportunidades. Quando nós aprendemos a depender de Deus, quando nós firmamos a nossa vida na presença dEle, o preparo antecede as oportunidades. O preparo, meu irmão e minha irmã, antecede o sucesso. O preparo antecede a relevância. Ninguém chega a lugar nenhum de forma despreparada. Ninguém alcança alto nível na profissão. Nenhum atleta alcança alto nível na mente. Preparado e preparada. Então prepare-se. Você quer mais de Deus? Então prepare-se, porque há muito mais de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Terceiro passo dessa vida de fé, de correr riscos na presença de Deus. Terceiro passo, queridos, é compartilhar a visão. Isso significa, passe adiante. Sonho, alguém disse isso, eu não sei de quem é essa frase. Sonho que se sonha é apenas um sonho. Sonho que se compartilha é realidade. Você sonhou, você se preparou, agora é hora de partilhar. É hora de falar, é hora de passar adiante. É hora, meu irmão e minha irmã, de você e eu termos a atitude de formar um grupo, uma equipe, um time, uma família de campeões e campeãs em potencial. Homens e mulheres que Deus vai colocar ao nosso lado para que nós possamos viver um tempo de realizações. Amém, queridos? Semelhante atrai. Um medroso anda ao lado de um. É sério? Medroso anda ao lado de medroso? Corajoso anda ao lado de corajoso, sim ou não? Vocês estão em dúvida? Sim ou não? Em parte é verdade. Nós temos uma tendência natural de nos identificarmos a algumas realidades da vida. Mas sabe, queridos, quando a nossa vida está quebrada, quando a nossa história ela não é passível de ser reconstruída de forma individual, quem virá ao nosso encontro? Há uma passagem linda, eu gostaria até de pregar sobre ela apenas, mas aí eu vou gastar todo o tempo de hoje. Mas o livro de 1 Samuel traz uma história tão linda, eu amo essa história. Davi fugindo da morte, Davi, o rei Davi, fugindo de Saul, construindo a sua história, ele entra numa caverna chamada Caverna de Adulão. Davi tinha a fama de guerreiro. Davi tinha a fama, enfim, de um vencedor. Então, quando ele vai para a Caverna de Adulão, os maiores guerreiros, os homens mais ricos, os mais poderosos, juntaram-se a ele. Sim ou não? Olha o que o texto diz. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, os amargurados de espírito. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Mas pastor, semelhante não atrai semelhante? Mas os amargurados, os endividados, os que estavam em dificuldade, foram até Davi, o Davi guerreiro, o Davi com a fama de conquistador. Não parece uma contradição? Não, meus amados. Não, minhas amadas. Porque o sonho que Deus colocou no meu coração,
O preparo que Deus colocou nas minhas mãos é para que eu possa passar adiante. E sim, semelhante atrai semelhante, porque não houve na história bíblica um exército tão poderoso como desses 400 valentes que foram treinados pelo rei Davi. Semelhante atrai semelhante, porque à medida que Deus deu a você, Ele quer que você passe as pessoas com quem você convive em potencial. Todo homem e toda mulher pode crescer e alcançar novos espaços, novas realidades. Pessoas perdedoras podem ser transformadas em valentes vitoriosos na presença de Deus, amém, queridos? Davi poderia ter escolhido um grupo formado, mas Deus colocou diante dele um grupo para ser curado. Davi colocou no coração daqueles homens uma visão vitoriosa. Davi gerou no coração daqueles homens uma cultura de lealdade e de honra. Coisa que falta nos dias de hoje. Lealdade e honra. As pessoas são desleais, as pessoas vivem desonrando umas às outras. Aqueles 400 que se juntaram a Davi foram crescendo em graça, crescendo em cultura e viveram um ímpeto de lealdade e honra de tal forma que quando Davi estava já velho, eles não deixavam ele sair para a batalha, porque eles diziam assim: Davi, você é tão valioso que você vale por 10.000 dos nossos soldados. Eles poderiam dizer simplesmente: você já está velho, Davi, você já está ultrapassado, fica aí mesmo, não vem para a guerra não. Não, Davi, você não pode ir, porque você vale por 10.000 dos nossos soldados. Cultura de honra, cultura de lealdade. Nós precisamos gerar honra e lealdade dentro da nossa casa. Marido, honre a sua esposa, seja leal à sua esposa. Esposa, seja leal e honre o seu marido. Filhos, honrem e sejam leais a seus pais. Pais, parece estranho a gente dizer isso, mas honrem os seus filhos. Honrem, sejam leais aos seus filhos. Coisa mais triste que existe é ver um pai falando mal do filho. Coisa mais desagradável que existe é ver um amigo falando mal do seu amigo para outra pessoa. Gente fofoqueira, desleal. Hoje é muito comum as pessoas destruírem a identidade uns dos outros, destruírem a história uns dos outros e uma das outras. Seja leal, honre as pessoas, honre o seu pai, sua mãe, honre o seu pastor, honre os seus líderes, honre a Deus, glorifique o nome de Deus em todo o tempo. Honre a empresa que você trabalha. Tem gente que não honra a empresa que trabalha, vive amaldiçoando o lugar de onde tira o sustento para levar para dentro de casa. E aí como que pode prosperar, queridos? Como pode prosperar alguém que desonra, alguém que amaldiçoa o lugar em que trabalha? Abençoe, meu amado. Abençoe a cidade onde você vive. Ela podia ser menos vermelha, né? Aleluia, mas ela é vermelha, gente, tem que acostumar. Quando levanta aquela ventania, Jesus amado, a gente sabe o que é o gigante vermelho, né? Sim ou não? Quando dá aquela chuvinha igual ontem, eu falo assim: oh meu Deus, obrigado pela chuva, mas amanhã eu vou ter que lavar o quintal, porque a terra do telhado caiu tudo no quintal agora. Meus amados, mas a gente tem que honrar o lugar onde nós estamos. Amém, queridos? Amém, queridas? Ainda quero falar um pouco sobre essa questão de capacitação. Falei de Davi, mas ninguém na história humana investiu mais em pessoas do que o Senhor Jesus. Amém, queridos? Jesus escolheu 12 homens que eram excluídos da religiosidade daquela época. 12 homens que não eram formados, 12 homens que não tinham nome famoso, 12 homens simples, e transformou a história daqueles 12. Infelizmente, um ficou pelo caminho, mas dos 11 que restaram, a história humana foi transformada por aqueles 11 e pelo apóstolo Paulo, que foi levantado por Deus. Mas além dos discípulos, Jesus viu algo que ninguém mais viu
naquela mulher adúltera, em João capítulo 8. Mulher, onde estão os teus acusadores? Vá e não peques mais. Jesus viu algo que ninguém viu no pequenino Zaqueu, que sobe numa árvore. Jesus diz: sai daí, Zaqueu, Lucas 19, desce daí, Zaqueu, eu vou entrar na sua casa. Jesus viu que ninguém mais viu na vida de um ladrão, que estava crucificado ao lado dele. Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus viu na sua vida o que muitas pessoas nunca enxergaram. Jesus vê o seu coração, porque é aquela expressão lá de 1 Samuel, o ser humano vê o exterior, mas Deus vê o interior. Ele viu na minha vida, Ele viu na sua vida algo que ninguém jamais conseguiu enxergar, e é por isso que Ele tem chamado você e eu, é por isso que Ele tem nos convidado e nos convocado, na verdade, a servi-lo, a honrá-lo e a amá-lo. Compartilhe essa visão. Deus quer te usar. Quarto passo, para a gente quase encerrar nessa noite. Quarto passo de fé. Você sonhou, você se preparou, você foi capacitado por Deus, você compartilhou a visão. Agora, gente, tem que realizar, tem que fazer. Amém, queridos? A gente às vezes fala demais, a gente fala muito, a gente fala para as pessoas, a gente cria ideias, a gente cria estratégias, participa de cursos, seminários, palestras, não é? E hoje, gente, a maior escola do mundo tem um nome. Você sabe qual é o nome da maior escola gratuita do mundo? Você sabe o nome? YouTube. A maior escola gratuita do mundo é o YouTube. Tudo que você, aliás, quase tudo o que você quiser aprender, você vai clicar lá no YouTube, tem um videozinho, tem um curso, tem uma aula, tem uma palestra. O YouTube hoje não é o ChatGPT não, o ChatGPT, eu não vou nem falar o que eu penso, vou deixar em aberto. A maior escola de formação gratuita do mundo hoje é o YouTube. A gente vai lá e vê um monte de coisa, não é? Tem coisa que a gente aprende, desde um dia desse eu precisava configurar um roteador. Aí eu coloquei lá como configurar o roteador como repetidor. Aí tinha um rapaz muito bacana lá que gravou 22 minutos de um vídeo. E eu assisti os 22 minutos do vídeo, depois eu fiz e deu certo, gente. Aprendi. Olha que benção. Gratuito. Aprendi a configurar o roteador da minha casa de forma gratuita. Aprendi. E tantas outras coisas, não é? As pessoas aprendem a plantar. Esses dias uma pessoa que eu conheço, não vou falar o nome dela, essa pessoa que eu conheço, ela está interessada em colocar na casa dela uma fonte de água. Você viu aquelas fontes assim de pedra, com a aguinha correndo, aquele barulhinho de água? E aí, essa pessoa que eu conheço foi no YouTube, no Instagram, e me mandou até os links para eu aprender também. Olha que coisa, vou ter que aprender também. Depois vocês conversam com a Ju e perguntam: oh meu Deus, é a Ju que quer fazer a inovação lá no jardim dela, lá, ela quer colocar uma fonte. Está aprendendo, gente. Agora, assim, por favor, queridos, nós precisamos ter iniciativa. E precisamos ter atitude de realização. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 26, que a fé sem obras é morta. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Mateus 25, se você quiser abrir a Bíblia, por favor, abra a Bíblia e acompanhe o que eu vou dizer. Não está projetado, porque eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. A gente às vezes ouve as pessoas dizendo assim: se eu tivesse 300 mil reais para começar um negócio. Você já pensou? Se alguém chegasse para você hoje e dissesse assim: eu vou dar a você 250 mil reais para você começar um negócio, para você investir em alguma coisa. A gente às vezes não sonha assim, né? No fim do ano, agora você vai confessar o pecado aí, né? No fim do ano, a loteria do milhão lá, a loteria do ano novo lá, não é?
300 e não sei quantos milhões. Você já não se pegou pensando assim, o que eu faria com 300 milhões de reais? Você já pensou nisso? Sim ou não? Para de ser crente, pode confessar aí. Você já pensou assim? A parábola dos talentos é mais ou menos isso. Um sujeito trabalhava, era um trabalhador. E com certeza ele olhava para o patrão dele e dizia assim, puxa vida, se o meu patrão me desse um dinheiro, eu ia investir, eu ia inovar, eu ia ser um grande empreendedor, eu ia ganhar o meu próprio dinheiro e eu deixaria de ser um empregado. E aí diz a história que um dono da fazenda decidiu viajar e distribuiu o dinheiro que ele tinha. O dinheiro que é chamado aí de talento. Talento é medido em ouro. Cada talento equivale a 83 quilos de ouro. Então alguém recebeu 5 talentos de ouro, que equivale 5 vezes 8, 400 quilos, mais ou menos. Vamos jogar a conta para baixo. 400 quilos de ouro. A outra ele deu 3 talentos. 3 vezes 8, 240 quilos de ouro. A outra ele deu 1 talento. Eu acho que 1 talento já resolvia os meus problemas. Eu não sei o seu. Ele deu, enfim, aquela quantidade, 80 quilos de ouro. E disse, negociem, trabalhem, empreendam, façam inovações, realizem. Aquele sujeito que vivia lá, quem sabe falando assim, ai Senhor, eu tenho um sonho, abençoa meu patrão para ele me dar um dinheiro, para eu poder empreender, para eu poder deixar essa condição de empregado. Ele orou, ele se preparou, ele compartilhou a visão, porque ele falava com os amigos dele, olha, você já pensou se o patrão distribuísse um dinheiro para a gente fazer uns negócios? O patrão distribuiu o dinheiro. Mateus 25, de 14 a 30, é a história de 3 empregados que recebem uma verdadeira fortuna para negociar. O que recebeu 5, ganhou mais 5. O que recebeu 3, ganhou mais 3. E aquele sujeito que vivia dizendo assim, ai Senhor, sonhando lá no quarto dele, no lugar secreto, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa, falou com os amigos, ele recebeu a bênção, ele recebeu 1 talento, eu vou falar em termos de valores de hoje, cerca de 250 mil reais. Ele recebeu mais ou menos 250 mil reais. E o que ele fez? O que ele fez, gente? O que ele fez, meu irmão e minha irmã? Ele enterrou o talento na terra. Não era hora dele agir, dele pegar o dinheiro e falar, vamos fazer isso, eu vou comprar aquilo, eu vou investir nisso, eu vou comprar aquilo, eu gosto disso, eu gosto de música, se fosse eu, vou abrir uma loja de instrumentos musicais, contrabaixos de tudo quanto é tipo, violões dos mais baratos aos mais caros. Aí quem sabe eu ia comprar o Taylor que eu estou querendo. Primeiro o meu, depois os outros. Sabe, amados? Mas o que ele fez? Ele enterrou. Fé sem obras é morta. O que a gente enterra? Infelizmente a gente enterra pessoas que morrem. Nós enterramos os nossos sonhos. Nós muitas vezes enterramos as nossas esperanças. Nós muitas vezes enterramos as nossas expectativas. Você precisa agir. Amém, queridos? Fala para essa pessoa que está do seu lado. Você precisa agir. Fala para ele assim, sabe aquela mãozinha aberta? Sabe aquela mão aberta? Fala para ele, sabe aquela mão aberta? Deus colocou um talento na sua mão hoje. Então vai e multiplique esse talento em nome de Jesus. Multiplique essa arte. E para a gente encerrar, o 5º passo, para a gente ter um tempo de oração. Persevere. Porque nem tudo é fácil nessa vida. Amém? Não é fácil. Tem muita gente que sonha em ser pai, em ser mãe, não é? Em ter filho. E aí, marinheiro de primeira viagem, não é? Está lá no hospital, na enfermaria, lá no quarto. E aí o que acontece? O bebê nas primeiras horas,
ele ri o tempo todo, não é? Ele só dá risadinha, né? Ou ele só dorme, não é? Chora, 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 chora. Marinheiro de primeira viagem, sabe trocar fralda? Quantas fraldas eu estraguei tentando trocar as fraldas? Meu Deus! Naquela hora que você... Meu Deus do céu, eu sou Jesus para ter misericórdia de pai e mãe. Você acabou de trocar, aquela coisa linda, aí você levanta a criança, cai a fralda. E a hora que cai a fralda, ele faz cocô e xixi de novo, e esparrama tudo no chão. Aí a pergunta que eu te faço é, junto com as fraldas sujas, você também jogou o seu filho fora? Ou a sua filha? Não. Você perseverou, não perseverou? Quem é pai e mãe, né? Perseverou, não perseverou? Foi lá, aprendeu a trocar. Aprendeu a hora certa. Opa, peraí, não está na hora ainda. A gente, mãe então, né? Mãe fica craque nisso. Sabe até a hora, agora não, ainda não é hora. Espera mais um pouquinho, que daqui a pouco ele vai fazer isso, aí vai dar certo. Assim ou não, gente? As mães não são assim? Dá uma raiva das mães, tem hora que, pelo amor de Deus, fala, ah, para com isso. Eu também sou pai. Aí eu ia, dava errado. Ouvia o que ela falava, dava certo. Então, dá raiva no bom sentido, né? Ainda bem que Deus levantou as mães. Que Deus abençoe sempre as mães. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela vida das mães. Mas sabe, queridos, a gente tem que aprender a perseverar. Na escola, a gente não teve que perseverar para terminar o ano, para terminar o primeiro grau, para terminar o segundo grau. Quem começou uma faculdade, né? Uau, aleluia. Eu me lembro quando eu passei no vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, janeiro de 2000. Ah, aquela festa, os meus amigos me levaram, cortaram meu cabelo, escreveu bicho, fez um monte de coisa comigo lá. Ah, aquilo ali é maravilhoso. Mas continuar estudando até o fim do curso é que é a grande questão. Terminar o que nós começamos é que é o grande chamado de Deus. Tem muita gente começando tantas coisas, mas não termina nenhuma. Tem muita gente em busca de tantas coisas, mas não consegue concluir de forma satisfatória nenhuma etapa de sua vida. Persevera, querido. Persevera, meu irmão e minha irmã. A Bíblia nos diz assim, mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, dele minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da salvação para a preservação da alma. Sonhe, em nome de Jesus. Sonhe. Prepare-se. Compartilhe a visão. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, realize, em nome de Jesus, persevere, porque o resultado, meu irmão e minha irmã, será a colheita. O resultado será a abundância. Eu nunca vi alguém que se dedica a realizar algo na vida e em algum momento não alcançar aquilo que sonhava. Em algum momento. O seu dia vai chegar. Amém, queridos? O seu dia vai chegar. A sua hora vai chegar. Você viverá o seu tempo e a sua história. Vou lembrar de Abraão. Abraão esperou 25 anos. Desde aquele dia em que Deus falou assim, Abraão, olha para o céu. Assim será a tua posteridade. Ele esperou 25 anos. Até que Isaac nasceu. E ele o tomou em seus braços. O seu dia vai chegar. Mas lembra, meu irmão e minha irmã, Jesus disse assim, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de dia e de noite, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra, por si mesmo, frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita, que é o texto de Marcos 4, agora sim Marcos, agora de verdade, Marcos 4, de 26 a 29. Esse é um tempo que eu e você precisamos correr riscos, e o risco, meu irmão e minha irmã, é semear. Deixa Deus encher, sabe, eu vou voltar lá nas mãos. O
talento que Deus te deu hoje é encher a sua mão de muitas, e muitas, e muitas, e muitas, e muitas sementes. No reino de Deus não há frutos aparentes. No reino de Deus nós somos chamados a semear. E no tempo certo, nós vamos colher. Colher a 100, a 60, colher a 30 por um. Porque Deus é generoso. Lucas 6,38 diz assim: dai, dar-se-vos-á uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus é muito mais generoso do que eu e você jamais conseguiremos ser. Então imagina as suas mãos cheias do talento de sementes. E se você quer ter uma colheita abundante, meu irmão e minha irmã, você e eu precisamos espalhar hoje toneladas de sementes. Sementes de fé, de amor, de perdão, de reconciliação, de restauração, sementes de lealdade, sementes de honra, sementes de fé. Ore pelos enfermos, ore pelas famílias, ore pelas pessoas. Deixe Deus usar você como instrumento, porque às vezes, meu irmão e minha irmã, um abraço, uma palavra, um olhar, um toque de mãos é suficiente para que Deus possa operar grandes milagres e maravilhas na vida de alguém. Mas você precisa deixar de ser duro de coração. Você precisa quebrantar o seu coração na presença de Deus. E deixar. Acho que ela errou de mãe, né? E deixar. Ah, não é ela não? Ah, eu achei que era. Ah, não, é outra mãe. E deixar Deus fazer na sua vida e através da sua vida. Não é pela força, não é pelo poder, é pelo Espírito. Vamos correr riscos nessa noite, queridos? A palavra de Deus, eu vou encerrar citando esse texto. Salmo 126, diz assim: quem semeou com lágrimas, colhe na alegria. Ele vai chorando carregado do fardo de sementes. Ele vem com alegria, carregado com seus feixes. Vamos viver pela fé? Vamos assumir riscos? Vamos viver novas histórias? Que tal Deus te levar agora pela fé a olhar para o céu, para que Ele possa abrir a sua visão, para que você possa entender que correr os riscos, que assumir desafios, nada mais é do que simples e tão somente viver pela fé, confiando a sua vida, a sua família, os seus sonhos, os seus planos, as suas dores, enfim, as realidades, sejam elas quais forem, confiando tudo ao Senhor. Você deseja isso nessa noite? Então coloque-se de pé, por favor. Vamos ter um tempo de oração, em nome de Jesus.